Olá, bem-vindos a mais um report na Sala Novos Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje vamos falar sobre o mês de março. Bom, no cenário internacional, o grande destaque do mês foi logo na primeira semana. A Alemanha anunciou um pacote de gasto para investimento de 500 bilhões de euros nos próximos 10 anos, tanto para infraestrutura como para defesa, mostrando que a Europa está começando a se movimentar para não passar a depender tanto dos Estados Unidos. Então, toda essa questão aí de guerra tarifária entre os Estados Unidos e Europa fez com que a Alemanha, que é a única que tem espaço ali na zona para aumentar o endividamento, começar a vir com medidas para ajudar a sustentar a zona do euro no médio e longo prazo. Isso tudo com a incerteza das tarifas que começou a afetar os indicadores de atividade nos Estados Unidos. Então, todos os soft data que a gente identifica, as pesquisas com os empresários, todos falando que deixando de contratar, deixando de investir por causa da incerteza, não sabem como é que vai ser. Teve uma forte antecipação de importação de produtos, com medo do aumento das tarifas. Tudo isso tem afetado a perspectiva da economia americana, principalmente aí no final do primeiro tri e a perspectiva para o segundo trimestre. Inclusive, os indicadores antecedentes estão apontando para um PIB do primeiro trimestre negativo. Então, isso tudo fez com que o dólar se revertesse, a força do dólar global. Então, a gente separou aqui um gráfico do euro para ver que ele estava ali na região ali, próximo de 1,03 e chegou a atingir 1,10. Então, foi uma forte reversão. Isso levou aí o DXY, que é o gráfico do dólar global, onde o euro tem maior participação também, a ter uma forte queda. E isso fez com que a gente entrasse uma segunda rodada, naquela grande rotação global de saída de recursos dos Estados Unidos para o resto do mundo. A gente já tinha visto ali em janeiro, na questão do DeepSeek, janeiro, fevereiro, com a perda do protagonismo dos Estados Unidos, e agora a gente viu via esse movimento de dólar fraco. Então isso teve um grande rally aí nos ativos. Toda vez que a gente tem um dólar fraco, principalmente para emergentes, ajuda sempre essa atração de fluxo. Então, de fato, o mercado mudou bastante. A gente virou o ano com aquele protagonismo da economia americana, do trade de dólar forte, de juro abrindo, de bolsa americana subindo, no slogan American First, lá do Trump, do último Trump, e tudo isso está se revertendo de uma força muito grande. Então, acho que o grande destaque foi, acho que a virada de tendência no dólar forte, um dólar fraco. Bom, no Brasil, o cenário internacional, principalmente essa virada do dólar global, influenciou bastante, principalmente na maior parte ali do início do mês até quase as últimas semanas do mês, ajudou num ambiente bem positivo. Então, a gente teve o início do mês aí na parte de juros fechando bastante, teve uma tendência de dólar fraco, de bolsa também para cima, e ao longo do mês a gente começou a ver alguns indicadores do Brasil. Você pega o IPCA, a parte de serviço segue incomodando, itens sensíveis ali ao mercado de trabalho num patamar bem alto, mostrando que para a inflação cair vai ser um processo que vai demorar mais tempo. Os próprios indicadores de atividade estão mostrando que a economia não está desacelerando, como todo mundo imaginava. Então a gente teve um destaque no mês, foi a postura mais dura do Banco Central. Eles tiveram um comunicado muito duro, com uma ata muito dura, falando que estão incomodados com a expectativa de inflação, estão incomodados com o canal de transmissão da política monetária. Então deixaram isso bem claro, que novas medidas de crédito, novos estímulos. Então toda semana o governo vem com algum item novo para turbinar o Minha Casa Minha Vida,
ou para colocar um crédito específico em algum setor. E agora o grande trunfo é o crédito consignado privado, né, que deve injetar aí 200 bilhões aí no final do ano, início do ano que vem. Vieram aí também com isenção no imposto de renda, com até R$ 5.000, uma compensação certinha dentro do projeto, mas acho que esse projeto andando no Congresso vai trazer incerteza. Tá? De destaque também foi a popularidade do governo, né, que continuou piorando. Então, o índice de desaprovação, né, atingiu aí várias pesquisas entre 53% e 55%. Então, isso, por um lado, né, deixa o mercado sonhar com a mudança na próxima eleição de 26, apesar de estar muito longe, tem muita incerteza. Só que, por outro, né, alimenta aí novas medidas do governo para ajudar a retomar essa perda de popularidade. Né? Então, isso tudo trouxe aí muita volatilidade ao longo do mês. Acho que o destaque foi, né, essa desaprovação subindo, e do lado dos indicadores, né, o Banco Central indicando que, né, 15% da Selic não é teto, mas assim, um piso, né, porque eles estão muito incomodados e estão vendo um processo longo aí para a inflação convergir para a meta. Agora, falando sobre a rentabilidade dos fundos, né, foi um mês, né, difícil, como a gente falou aqui anteriormente, muita mudança aí global, muita volatilidade ao longo do mês, né, então os fundos ficaram aí abaixo dos targets. A gente fez foi um mês de recuperação, né, de uma perda grande no início do mês e tentando recuperar até o final do mês. Né, acho que pegando aqui novos marcos como base, né, que serve como base para todos os fundos, inclusive a parte de renda fixa, né? Começando com essa parte de renda fixa local que caiu 0,49 aí no macro devido a posições tomadas em juros. Então a gente está com essa cabeça, né, que a atividade vai demorar para desacelerar, vai ser um processo muito suave, tem muito estímulo para vir ainda que o governo tem anunciado. A inflação está muito ruim quando você vê a parte de lucro, a parte de serviços, vai seguir incomodando. Então a gente estava insistindo nesse trade tomado em taxa, né, apesar de um movimento global aí de fechamento na margem, né, com incerteza, principalmente dos dados da economia americana. Né, acho que veio o Copom, a gente deu uma recuperada aí ao longo do mês, mas não foi suficiente para reverter. A gente virou em abril ainda tomado. Tá? Então, teve esse iníciozinho de abril essa volatilidade com as tarifas do Trump, que desencadeou mais uma rodada forte de dólar fraco. Né? Então, a gente optou aí por zerar essa posição e olhar o mercado. Aí algum dia até ter um trigger mais importante para a gente voltar para as posições. No internacional, a gente segue mais tático. Tá? A gente virou um mês aí aplicado na Europa, olhando, acho que é o seu país que vai sofrer com a desaceleração global mais forte via tarifa. Tá? Na parte de moedas, a gente tem usado aí o dólar aqui como hedge, né, de posição, né, comprada. Aqui a gente tem uma estrutura de opções de Bovespa comprado, né, e a gente volta e meia ela trava comprado real. A Bolsa Americana a gente tem usado aí de uma forma mais tática, né? Então se você somar aí a posição de um resultado de bolsa com moedas se netou. Então foi um mês aí de muita volatilidade, a gente tem ficado mais tático, mas tem começado a olhar, né, para esse trade de rotação global, né, que tem acontecido, está fazendo muito preço. Né? Nesse iníciozinho de abril, aí, com o anúncio das tarifas, fez bastante preço. A gente teve mais uma rodada aí dessa rotação de zerada de Estados Unidos e compra do resto do mundo. Tá? Então a gente tem usado, né, o Ibovespa para pegar esse trade de rotação, tá? E ficando com o mercado internacional uma posição mais tática. Tá? Então a gente quer acompanhar os próximos indicadores. A gente teve um anúncio das tarifas, foi bem forte, né? Então vai ter impacto da economia global, vai ter impacto de commodities para baixo, vão ter números muito fracos da economia americana que vão vir nos próximos meses. Né? Então acho que o mercado vai entrar nesse trade de medo
de recessão, né? Então a gente está de olho aí para, né, ter posições aplicadas no mercado internacional, ficar mais zerado aqui no juro no Brasil, porque a gente está vendo atividade muito forte, a inflação incomodando, mas o movimento global está muito forte na ponta contrária, tá? E vamos deixar a posição comprada em bolsa, olhando esse trade de rotação e olhar a bolsa americana aí como um trade mais tático, seja, né, quando exagera na queda, comprar, quando exagera na alta, tentar a tendência vendida, e o dólar global a gente está de fora aí no momento. Então a gente acha que vai ser cada vez mais importante, né, estar ali acompanhando os dados, os anúncios, né, ainda tem aí, acho que ao longo de abril vai ter muita negociação aí em relação às tarifas, para ver se alguns países cedem, ou os próprios Estados Unidos pode ceder em algum momento, né? Mas o fato é que acho que essa alta volatilidade veio para ficar. Os Estados Unidos quer, né, dar um choque na economia, não se importa com os mercados piorando, com a atividade piorando. Ele está olhando mais à frente, né? Eu acho que talvez virar para uma agenda de corte de gasto, de incentivo para a classe média aí mais no segundo semestre, só que no curto prazo a gente vai ver aí, acho que a dor nos mercados, e vamos tentar buscar esses movimentos, né? Então vamos focar aí, né, aplicar nos juros lá fora, deixar uma compra de Bovespa mais tático na Bolsa Americana, e em algum momento voltar para uma posição aqui nos juros Brasil, que a gente acha que a Selic vai ter que ser mais alta aí para continuar segurando o dólar nesse patamar, continuar e em algum momento segurar a inflação para frente, porque a atividade vai seguir surpreendendo positivamente aqui no Brasil. Olá, sou Vitor Ari, sócio gestor de crédito aqui na Novos Capital. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o mercado de crédito durante o mês de março. No mês de março a gente viu uma continuidade de uma certa tendência que vinha acontecendo desde a virada do ano, ali desde janeiro, fevereiro, que era uma melhora, né, num sentimento ali quanto o viés macroeconômico, né, isso se transferindo para o mercado de crédito, né, em paralelo ao que a gente tinha visto, né, de piora de sentimento desde o último trimestre do ano passado. A gente viu aquela abertura de spreads acontecendo no último trimestre do ano passado, e desde a virada do ano a gente, né, conseguiu ver uma certa melhora nesse sentimento. Essa melhora trouxe uma captação líquida positiva para a indústria, a gente viu o recurso voltando a entrar para os fundos de crédito, né, coisa que a gente estava vendo um movimento de saída, então resgates líquidos acontecendo durante os meses de novembro até fevereiro. Janeiro e fevereiro já arrefecendo um pouco ali o volume de resgates, mas em março a gente marcou a virada disso, né? Então a gente viu já um mês positivo ali para a captação. Então essa entrada de recursos para a indústria trouxe um fluxo ali para o mercado secundário, a gente viu um fluxo comprador, né, no mercado secundário, e isso pressionando os spreads na média ali um pouco para baixo. Então a gente viu na média, quando você olha índice de debêntures high grade, um fechamento de 3 bips ali acontecendo, mas o que chama a atenção é que quando a gente olha a parte low rated, né, desse índice, então quando a gente viu um fechamento de 3 bips na média composta de todas as debêntures high grade, mas quando a gente pega a parcela low rated ali, a gente vê uma abertura de 3 bips. Isso não foi um movimento só de março, né? Na verdade é uma continuidade que vem desde a virada do ano, que foi uma rotação de alocação, né, uma saída de empresas que têm um perfil um pouco mais alavancado, ou de empresas um pouco mais cíclicas, e uma entrada mais forte nessas empresas que são ultra high grade, né, empresas AAA, que têm um perfil de resiliência mais forte, alavancagem mais baixa. Só que agora chegando em março, depois desse movimento em todo o primeiro trimestre, né, e entrando agora em abril, começa a levantar um pouco do questionamento sobre o risco de crédito está equilibrado, né, dessas empresas que são mais high grade e essas ultra AAA ali, mas um risco de mercado que pode começar a aumentar dado o nível de spread ficar muito comprimido, né? Então a gente vê que houve um fluxo muito grande para esse perfil de empresas, mas em termos de preços a gente começa a ver que em alguns dos casos essas empresas, né, chegando a ter spreads ali muito comprimidos. Então dentro de uma ótica de portfólio, né, até comentando um pouco de como que a gente está posicionado hoje,
A gente segue com um perfil mais conservador, a gente segue com um perfil com mix de empresas que tem esse cunho de empresas mais resilientes, menos cíclicas, mas além do ponto de ter um alto teor de seletividade na parcela de escolha, né, quanto ao risco de crédito, a gente também está tendo um cuidado adicional, né, na seletividade quanto a risco de mercado, para a gente não incorrer no erro de fugir daquelas empresas que têm um maior risco de crédito, mas acabar correndo um maior risco de mercado e comprando empresas onde seus spreads de crédito não traduzem de fato ali, né, o risco que você está incorrendo. Então a gente, né, vem fazendo essa seletividade, vem mexendo um pouco no portfólio, né, para não ficar exposto a essas empresas que a gente acha que os spreads já comprimiram demais, e também capturando as oportunidades onde a gente ainda vê que existe algum espaço de precificação ali nos spreads de crédito. Mas no geral, a gente segue com um portfólio na média mais conservador, né, um pouco mais defensivo, para surfar esse ambiente ali ainda de incerteza, né, no cenário Brasil. Falando um pouquinho do movimento ali que aconteceu nas debêntures incentivadas também, a gente viu que ao passo que você teve uma captação positiva na indústria, as debêntures incentivadas, na verdade, os fundos incentivados tiveram uma captação líquida negativa, mas ainda em termos de fluxo ali no secundário a gente não vê grandes movimentos, segue ao mesmo movimento que a gente já tinha, que eram spreads que estão um pouco mais comprimidos, mas ao mesmo tempo que a gente vê esses spreads mais comprimidos, a gente não vê um grande trigger para uma abertura abrupta ali dos spreads, dado que o próprio nível das NTNBs nominal está um patamar muito elevado, então mesmo que com spreads mais comprimidos, quando você pega esse nível nominal elevado, mais a isenção de imposto, isso continua trazendo uma baita atratividade ali para os investidores, então a gente ainda vê um movimento positivo, né, de fluxo, ainda vê uma atratividade ali para o investidor na ponta, então a gente não vê um trigger para ter uma certa abertura de spreads, mas nosso cuidado segue tanto na parcela de fundos não incentivados como do fundo incentivado, que em termos de risco de crédito, tem uma postura mais cautelosa, mas também tendo atenção ali ao risco de mercado quanto a nível de spreads, né? Quanto à performance dos fundos, a gente ficou no Novos Crédito ali, que é o nosso fundo high grade, né, com 114 do CDI no mês. Foi um mês positivo, a gente teve ali 0,83, né, da cota vindo, né, da parcela do carrego das debêntures e 6 bips ali advindo da marcação, né, do fechamento de spreads ali que a gente conseguiu capturar no mês. A gente viu que na média do índice, né, existe um fechamento de 3 bips ali e a gente conseguiu, né, ter dentro da cota ali esse fechamento, uma contribuição de 6 bips. Além disso, a gente teve a parcela de FDICs e a parcela de caixa que fechou esses 1,10 ali no mês, que deu 114 do CDI. E no renda fixa isento, bastante positivo também, com 117 no mês. O renda fixa isento é um fundo que está com 114% desde o início, né? Esse início ali dos 6 meses que a gente completou. Né? Lembrando que grossapando isso, né, com a isenção do imposto, isso ficaria um equivalente a 134% do CDI. Então segue uma performance bem positiva também, né, em ambos os fundos que têm ali sua contribuição de crédito. Lembrando que o renda fixa isento, além da parcela de crédito, tem todo o book de renda fixa ativa ali, de risco de mercado, né, que a gente também tem essa atribuição. Então é isso, está sempre disponível aqui, time, né, econômico, time de gestão para tirar dúvidas. Continue seguindo a gente nas redes sociais. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui com o nosso RI. Então, obrigado e até o próximo reporte mensal mês que vem.